Fala pessoal, tudo bem? Sou eu, o Francisco Tupi. Gostei da brincadeira, gostei do resultado do primeiro vídeo, dos comentários, pessoal falando para continuar, fizeram algumas críticas construtivas relacionadas ao enquadramento, também a captação do áudio tá aqui, um microfoninho de lapela, vamos ver o resultado se vai funcionar ou para onde a gente tem que evoluir. E hoje eu gostaria de falar desse mangá aqui, Fullmetal Alchemist, uma história sensacional. Ele se enquadra naquele estilo de mangá shonen. Então, só para explicar os termos, o mangá é a história em quadrinho, né? E aí às vezes tem um anime que é a animação. Então, foi considerado uma das histórias mais populares do Japão. Imagina o mercado japonês. Então ele é muito característico, ele é muito importante, ele é muito conhecido. Tem uma legião de fãs. O material é de primeira ordem. E o que chama atenção é a narrativa que tem no Fullmetal Alchemist, porque é considerado um mundo na época da Revolução Industrial. Ele bebe na fonte desse retrofuturismo do steampunk, embora eu discorde, eu vou falar porquê e também não tem problema nenhum, quem concorda, quem não discorda, só vou dar a minha opinião. E toda a questão do universo alquímico, do simbolismo alquímico que é utilizado como base, como inspiração para essa história, né? Então aqui a gente tem dois irmãos, o Eric e o Alphonse. O ponto de partida da história é a mãe deles, que passa por que a mãe deles morre, eles tentam trazer a mãe de volta à vida com os poderes, com artefatos, com uma pedra filosofal. Alguma coisa nesse ritual dá errado, acontece um problema, um dos irmãos evapora e o outro irmão, para não perdê-lo, coloca a sua essência, a sua alma dentro de uma armadura vazia. A história ela tem um ritmo bem interessante, porque ela junta um monte de coisas, um monte de elementos. Esse world build, né, esse universo construído, ele é muito rico. Soube se valer da alquimia, dos conhecimentos da alquimia para enriquecê-lo, né, para deixar ele bem rico. E tem toda a relação do retrofuturismo, que no caso aqui é chamado de atribuído que seja steampunk. Então o steampunk seria aquilo na era vitoriana, você ter algumas máquinas que não tinham naquela época, mas algumas máquinas que são do futuro. Então, por exemplo, robôs, mas robôs que funcionam por vapor, né? Máquinas de combate. Então é você adaptar a tecnologia que você tem que acontece depois daquele momento, como aviões, carros, veículos, e adaptar para o nível tecnológico vigente daquela época. Quem cunha essa expressão punk é o William Gibson, em Neuromancer, só que aqui é um outro tipo de punk, aqui é o cyberpunk. Então você tem várias coisas nananã punk. Então, por exemplo, o próprio Homem de Ferro é considerado steelpunk, Mad Max, dieselpunk, Rocketeer, dieselpunk. E aí então, quando a minha crítica, o que eu penso é o seguinte: beleza, a era vitoriana, parte da Revolução Industrial, tudo mais. Só que, no meu modo de ver, é muito mais que o steampunk. Ele está muito mais associado a talvez um rococó punk, que existe esse termo, ou um clock punk, que é... Outro exemplo clock punk é o Clash Royale. Então você tem uma era ali da Idade Média, que tem questões futuristas naquilo. Então você consegue fazer com engrenagens, né? Tem verbete na Wikipédia, quem quiser pesquisar. Explica direitinho quais são todos os punks. Tem cyberpunk, tem nanopunk, tem nowpunk, que é o que acontece no presente, né? Que se enquadra nesse caminho da literatura ficcional, né? O que dá o exemplo da literatura ficcional. E muito bacana também a questão que acontece em relação à alquimia, que a autora ela se baseou em postos alquímicos para trazer para a série. Então, questões da transmutação, né? Vale a pena também quem tem interesse, quem tem curiosidade nesse termo, né? Alquimia, que muitas vezes pode ser interpretado até erroneamente ou utilizado para criar misticismo, mistério, em coisas que
de um modo ou de outro é mais simples, ou que também tem uma série de princípios filosóficos que por alguma forma foi distorcido, foi aproximado a outras questões, né? Mas, por exemplo, a gente vê aqui, tem toda uma questão relacionada às cores, né? O branco, o vermelho, o preto, né? A própria questão deles tentarem trazer a mãe de volta e não conseguir, a questão da transmutação, algo também que é muito presente, a lei do sacrifício equivalente, sacrificar uma coisa para conseguir ter outra equivalente. E aí tem a ver até a própria história da autora, que os pais dela no Japão, e ela traz isso na história. Mas assim, ó, um mangá muito legal. Quem não conhece mangá, sugiro que conheça, sugiro que leia, até porque a gente está acostumado a pegar uma historinha aqui assim, abrir de lá pra cá, você vai ver que ele já vai dizer que tá errado, vai dar outra ordem de leitura, né? Então a gente lê de trás pra frente, né? Tem os quadrinhos que você vai passeando aqui. Assim, tá na dúvida, curioso, a JBC acabou de lançar essa versão aqui de colecionador, muito bonita. Tá na dúvida? Pega, dá uma olhadinha, conversa com quem leu. Eu sugiro que leia. As palavras que eu vou deixar para quem se interessou é o Fullmetal Alchemist. Quem tiver interesse por alquimia, buscar, saber que tem um tipo de alquimia que é da Arábia, outro que é da Idade Média Europeia, outra que é relacionada à China, né? Então o termo ele não representa só uma coisa. E quem gosta do universo ficcional, especulativo ficcional, independente do tempo, os termos, a questão alguma coisa punk, retropunk, steampunk, nanopunk, beleza, pessoal? Muito obrigado. Se você gostou, deixa o like, se inscreve aí. Vou tentar estar fazendo um vídeo por semana. E também, sem se esquecer, Tário, que eu sempre estou respondendo, sempre estou indo atrás, nunca deixo nenhum tipo de mensagem sem ser respondida, tá bom? E enviem sugestões, beleza? Valeu, pessoal, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.